Você não conhece a bondade de Deus quando lê a Bíblia. Você conhece a bondade de Deus quando deixa a Bíblia ler você. No último vídeo, Deus falou muito comigo em Romanos 8. E meditando um pouco mais nessa palavra, eu decidi trazer um pequeno vídeo dentro do mesmo tema. A quem você pertence? Romanos 8, 10 e 11. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. É possível entender com essa passagem bíblica que o conceito que nós temos sobre a morte é completamente diferente do conceito de Deus. Nós entendemos como o morto um corpo parado, imóvel, sem fôlego, sem pulso, inábil, completamente sem reações. No entanto, podemos perceber também nesse texto que o fato do nosso corpo manifestar as próprias vontades, seus próprios desejos, mesmo já sendo habitado pelo Espírito de Cristo, o nosso corpo está morto aos olhos de Deus. Mas, por estar sendo habitado pelo Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também vivificará o nosso corpo mortal. Isto é, nós seremos de fé em fé e de glória em glória transformados. Para Deus não importa quão bela uma pessoa seja fisicamente. Para Deus não importa quão bem uma pessoa possa estar financeiramente. Deus não se importa quão sábio nós sejamos aos nossos próprios olhos. Se não se relaciona com o Espírito de Cristo, para Deus, você tem cara de que vive, mas está morto. Nós temos cara de que vivemos, mas estamos mortos em nossos delitos e pecados, se nós não nos relacionamos com o Espírito de Cristo. Se uma pessoa já decidiu no seu coração não abrir mão das suas próprias vontades, das suas próprias convicções, das suas próprias verdades, verdades plurais. Se uma pessoa decidiu no seu coração não abrir mão da sua visão, da sua própria visão de mundo, para Deus, essa pessoa tem cara de quem vive, mas está morta. Verdadeiramente, essa pessoa não segue a Cristo, porque não nega a si mesmo.
Ele disse que aquele que quiser ir após ele precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, isso é, abraçar a sua missão, aquilo que você foi chamado, aceitar ser transformado por ele. Se uma pessoa não nega a si mesmo, é porque não aprendeu com Cristo sobre mansidão e humildade. Portanto, o que vai revelar se você tem o Espírito de Cristo é o simples fato de se sujeitar a ser transformado por Cristo por meio da sua palavra e por meio da comunhão com o Espírito Santo. Você ainda sentirá desejos contrários ao desejo de Deus. Sim, nós ainda vamos tropeçar em palavras. Ainda vamos ficar irados com algo em algum momento. Simplesmente porque, como diz a Bíblia, a carne milita contra o Espírito. Mas o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos levará ao arrependimento. E esse processo acontecerá até que sejamos totalmente transformados. O que Deus nos pergunta por meio dessa palavra é: a quem de fato você pertence? Se é a Cristo que eu pertenço, se é a Cristo que você pertence, então voltemos nosso coração para a palavra de Cristo e que a nossa visão de mundo, que as nossas decisões, que a nossa fé, nossas atitudes estejam sempre respaldadas na palavra de Cristo, no que a Escritura diz, na verdade não plural, mas na verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que é Cristo, que é o Verbo de Deus. Porque, como está escrito no versículo 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, o tal não é dele. Então precisamos conhecer as Escrituras, fundamentar nosso pensamento, nossa maneira de agir, o nosso conhecimento na palavra. Eu quero encerrar essa palavra com a seguinte frase: você não conhece a bondade de Deus quando lê a Bíblia. Você conhece a bondade de Deus quando deixa a Bíblia ler você.